Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Vieira e hoje nós vamos falar sobre contaminação da kombucha, como prevenir e como identificar. Bom, pessoal, acho que para quem não me conhece, eu vou sempre colocar essa introdução porque muitas pessoas novas vão chegando. Eu sou Angélica Vieira e eu sou química e também sou apaixonada por kombucha, como todos vocês aqui. Já tô nessa caminhada da kombucha aí já há uns 2 anos e comecei a me aprimorar. E cada vez que a gente vai aprimorando, você vai querendo conhecer mais técnicas e vocês estão nessa também com certeza, né? A gente não consegue ver uma parada desse aprimoramento, né? A gente quer cada vez um pouco mais. Então, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre contaminações na kombucha. Vou falar sobre todos esses aspectos que envolvem desde a identificação, os perigos também, e os tipos e como prevenir, né? Que é o principal que a gente precisa fazer, prevenir, porque não tem como remediar depois que a gente perde uma kombucha, é de chorar, né? Eu acho que quase todo mundo que faz kombucha já aconteceu alguma vez de contaminar e ter que jogar tudo fora. Então eu vou começar aí falando, tá? Boa noite para quem tá entrando, eu já vou começar porque é bastante conteúdo pra gente não se estender muito, tá? Então primeiro eu quero que vocês saibam que existem alguns tipos de contaminação. A gente pode classificá-las em 3 tipos, tanto nos alimentos como na kombucha. É a física, que é quando a gente tem um objeto estranho, um corpo estranho que está ali dentro da nossa kombucha, do líquido, que não faz parte, como por exemplo cabelo, pelo, até lascas de esmalte, perninhas, asinhas de inseto que podem cair ali também, papel, plástico. Então é qualquer objeto que não faz parte da nossa kombucha e pode, por algum motivo, ir parar ali dentro da bebida, seja tanto na F1 como na F2. Tem também a contaminação química. A contaminação química, ela está mais relacionada a compostos que estão solubilizados, dissolvidos ali no meio da nossa kombucha, que pode acontecer, né? Não que estão, mas que podem acontecer. E isso está muito relacionado a alguns produtos químicos que a gente pode utilizar, por exemplo, na limpeza. Por exemplo, detergentes, sanitizantes ou até alguns conservantes. Então, tudo isso pode acabar contaminando a nossa kombucha de forma que a gente não perceba, porque nem sempre essa contaminação química ela vai ser perceptível, ela não vai mudar o odor, sabor, cor ou algumas características assim. E ela pode sim vir fazer mal para nós, né, como humanos, por exemplo, metais pesados. Eu já vi um caso, eu não sei se foi nos Estados Unidos ou no Canadá, alguma coisa assim, um casal que fermentava a kombucha dentro de um vaso antigo de barro, só que esse vaso ele era pintado e nessa tinta tinha chumbo, porque antigamente se usava muito chumbo como fixador de cor. E esse chumbo, por ser uma fermentação ácida, o ácido tem esse potencial de ajudar a desprender, ele soltava e eles tiveram uma contaminação por chumbo. Mas foi por causa do vaso de barro que eles utilizavam, uma cerâmica, na verdade, uma cerâmica que eles utilizavam, que tinha essa tinta ali que acabou desprendendo chumbo. Então, isso é uma contaminação química que pode acontecer na kombucha. E às vezes essa contaminação, ela não vai nos fazer mal. Vamos supor que é um restinho de detergente ou sanitizante que ficou ali. Mas vai atrapalhar a tua fermentação, vai ser tóxica para os teus micro-organismos. Pode interferir muito na tua fermentação. E por fim, temos a contaminação biológica, que é a que a gente vai falar mais hoje, que é o que geralmente acontece mais, e ela está relacionada a qualquer tipo de ser vivo que possa estar na sua kombucha, tá? Então, é desde bactérias, fungos, vírus, protozoários, outros parasitas, como insetos também. Então, é qualquer outro ser vivo que possa estar ali além da sua cultura, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês façam nessa... Tem um balãozinho com uma interrogação, porque eu não consigo, às vezes, acompanhar tudo que vocês vão falando, e daí mais pro final eu posso dar uma olhada nas perguntas, tá bom? Então, gente, como que se inicia uma contaminação? Ela não vai aparecer do nada ali na tua kombucha, né? Tem alguns fatores que podem fazer com que a nossa kombucha contamine. Então, são objetos e utensílios que podem estar contaminados, a gente chama isso de contaminação cruzada, a bancada, às vezes, que você vai manipular, as suas mãos, a luva que você está utilizando pode estar contaminada. Animais e pragas também podem trazer essa contaminação, como moscas, formigas,
A água e o insumo que a gente vai utilizar é muito importante, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas o armazenamento, a procedência desses insumos e da água, por exemplo, a água de poço é um pouco complicado nessa questão de ter alguns protozoários ou algum outro parasita. Então, a água de poço tem que ter uma certa atenção quem utiliza. E também pode ser por deposição do ar. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, porque ele é um pouco mais técnico, mas pode ser por deposição do ar, por exemplo, tá ali um esporo, por exemplo, de um fungo, que o fungo é mais comum ter esse tipo de contaminação, porque ele, quando vai se reproduzir, ele esporula. Então, ele joga para o ar os esporos dele. Então, esse esporo pode estar ali no ar e vir no momento e cair na sua kombucha. E vamos supor que você não está com o pH correto, alguma coisa que propiciou o crescimento. Nós chamamos esse um esporo que veio e caiu ali de uma UFC. E o que é uma UFC? É uma unidade formadora de colônia. Mas antes de eu explicar um pouco melhor isso, eu quero que vocês entendam o que é uma colônia. Porque existe uma diferença bem grande entre um micro-organismo e uma colônia. Aquilo que você vê de contaminação, por exemplo, você pega uma fatia de pão e tá aquele bolor verde ali, né? Então, é um círculo peludo, geralmente esverdeado, preto, que você tá vendo no pão. Aquilo ali é uma colônia de fungos filamentosos. E o que significa uma colônia? Uma colônia é uma comunidade inteira de um único tipo, uma única espécie de micro-organismo que se reproduziu ali e formou aquela parte que fica visível, que é a colônia. Só que para formar essa colônia, nós precisamos de uma UFC, ou seja, uma unidade formadora de colônia, ela vai se multiplicar e dar origem a toda essa colônia. Isso tanto para fungos como para bactérias é dessa forma. Então, um micro-organismo, ele não é visível a olho nu, porém, uma colônia, ela será visível a olho nu e é isso que você vai enxergar numa contaminação. Vocês entenderam esse conceito? Tá tudo ok? E outra coisa bem importante que as pessoas confundem é que o crescimento microbiano não é o crescimento de uma célula, um micro-organismo que aumenta de volume e de tamanho. Não. O crescimento microbiano, ele se refere a essa multiplicação celular, então essa multiplicação de vários micro-organismos ali formando então essa colônia, certo? E como que nós podemos prevenir, então, que ocorram essas contaminações? São dois fatores super importantes aqui para a kombucha. Primeiro, boas práticas de produção. E essas boas práticas de produção, elas se referem a um conjunto de práticas higiênico-sanitárias que nos garantem a segurança dos alimentos em geral que a gente está preparando. Então, são algumas boas práticas que com certeza vocês já sabem, mas eu vou repassar aqui porque essa é a função dessa live, a gente dar essa repassada em tudo e aprender coisas novas. E também o segundo ponto muito importante na kombucha é você ter uma acidificação correta do teu mosto com a adição do starter, porque ele tem a função de baixar o pH, tornar o mosto ácido, porque pense, o mosto ele já é um meio úmido, óbvio, porque é líquido, então ele é bem propício para o crescimento de micro-organismos que precisam de muita umidade, né, essa atividade da água, e ele tem açúcar, então ele é um meio super nutritivo, e tem também os compostos do chá. Então, ele é muito propício para que se cresça um micro-organismo. Então, nós precisamos acidificar, porque a maioria das bactérias, por exemplo, as bactérias, tanto as patogênicas, que eu já vou explicar para vocês o que é isso, elas crescem num pH próximo da neutralidade, ali, 6,5 entre 7,5. Quando nós acidificamos a nossa kombucha, nosso mosto, né, início da nossa kombucha com starter, nós devemos atingir entre 4 até 4,5 em pH, para quem tem pH-ômetro, tá? Porque esse é o limite, a faixa limite de segurança que você tem para que se aconteça lá, que nem eu expliquei, de um esporo cair ali, uma bactéria cair ali, ou tiver no frasco que você tá colocando, essa acidez não vai deixar com que ele se viabilize ali, porque não é o pH ótimo pro metabolismo dele, né? Então, esse pH, ele é um protetivo, é um antimicrobiano para micro-organismos externos. E o fungo, ele já cresce um pH um pouco mais baixo. O pH ótimo dele é entre 5 e 6. Então, essa faixa ali de 4,5 é bem o limite máximo de pH que você pode ter para evitar contaminações, principalmente agora no frio, porque no frio a tua contaminação, ela vai ir um pouco mais devagar. Então, você vai ter uma acidificação mais lenta. Então, se você começar com pH muito próximo a 4 e 5 ali, você corre um risco, como está demorando para acidificar, de ter uma contaminação por um fungo, né? Um esporo, por exemplo, que caiu ali, ele de repente consegue se multiplicar. Mas é bem difícil acontecer isso se você deixar numa acidez correta
e tiver todas as boas práticas de produção. Gente, para quem tá entrando agora, hoje eu não vou abrir kombucha porque tá muito frio aqui em Curitiba, então eu tô só no chazinho quente mesmo, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre a aplicação dessas boas práticas de fabricação para quem faz a sua kombucha em casa, na sua cozinha, porque é bem mais fácil você ter essas boas práticas de fabricação num ambiente que é só para isso, só para produzir kombucha. Mas e quando a gente faz na nossa cozinha, que tem toda aquela mistura, né, do nosso dia a dia, tem a nossa família que vai lá, mexe nas coisas, abre os armários, mistura tudo. Então, o que nós podemos fazer para ter o mínimo de possibilidades de contaminação? Eu vou falar para vocês até coisas que eu já fiz aqui em casa, como eu gosto de deixar. Então, eu tenho o armazenamento dos meus insumos, seja tudo que eu utilizo, né? Meu chá, o açúcar, algumas coisas que são saborizantes, os equipamentos que eu utilizo, eu deixo tudo separado. Então, são armários separados para coisas da casa e coisas da kombucha. Então, já deixa separado, porque assim, se você guarda teus insumos junto com outros alimentos, pode ter uma contaminação cruzada de algum parasita que tá ali, alguma, sabe, ou até de umidade, mofa alguma coisa, você pode ter essa contaminação. Então, já deixa separadinho, não deixa misturado, até por questão de cheiro, que pode pegar de algum tempero, alguma coisa também, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa bem importante é você ter utensílios para uso só para o preparo da kombucha. Lógico que às vezes é difícil você ter todos os utensílios exclusivos. Se você puder ter uma panela só para preparar o chá, ótimo, que você não vai ter essa questão de ter, de repente, pegar um cheiro de um tempero, alguma coisa no teu chá. Se não tiver, tudo bem, lava bem a panela toda vez que vai utilizar e utiliza. Mas o mais importante é você ter, né, de repente, tuas jarras, alguns frascos de vidros fermentadores ser só para kombucha, isso é importante. E ter também aquelas escovinhas para limpar a garrafa, a esponja e um avental que seja de uso exclusivo para o preparo da kombucha. Não misturar, sabe, a esponja que você lava a louça para você lavar os frascos da kombucha, que você pode trazer alguma contaminação aí sim, durante a sua limpeza. Também você tem que ter um local adequado para você fazer a manipulação. E caso você não tenha, por exemplo, que nem eu moro num apartamento pequeno, toda vez que eu vou mexer com a kombucha, eu tenho que ter um certo trabalho, porque eu tenho que esvaziar a minha bancada, fazer a limpeza da minha bancada, fazer a sanitização da minha bancada, para então eu poder preparar minha kombucha de forma adequada. Então, a gente tem esse trabalho às vezes a mais, mas é muito importante para você não ter um problema e acabar perdendo a tua kombucha. E lógico, você tem que ter água e insumos de boa procedência, né? Que você conheça o fornecedor, que você saiba qual a procedência, se tem qualidade ou não. E o que nós devemos evitar durante a produção? Primeiro, a gente tem que ter sempre o cabelo preso para evitar cair, né, cabelos durante aquela coisa que eu falei, né, da contaminação física, né? Evitar usar perfumes fortes também, porque o perfume forte ele pode, de alguma maneira, às vezes, passar ali, ou você mesmo quando utiliza um creme na mão perfumado também não é adequado se você vai manipular a sua kombucha. Ter as unhas pintadas e unha comprida. Se você tem isso, a unha pintada e comprida, você deve obrigatoriamente utilizar luva. A luva sempre é um item muito importante, mas se você não tiver, lógico, você pode fazer a limpeza da sua mão e a sanitização com álcool 70, mas para quem tem a unha comprida e com esmalte é bem importante a utilização das luvas, tá? Não pode ter os pets por perto também. Outra coisa bem importante é a circulação de ar. Porque isso eu vejo que muitas pessoas não percebem o quanto isso pode impactar na contaminação. Então, você ter janelas abertas, ventilador ligado, ar-condicionado ligado quando você está manipulando, não dá, porque você vai ter essa recirculação do ar, que às vezes vem até do chão, tudo, e você vai, de repente, ter bactérias, esporos de fungos ali que podem cair no seu preparo e contaminar a sua kombucha. Também evite conversar durante a manipulação, se for necessário, então utilize uma máscara para evitar que possa ir alguma coisa, né, de saliva e contaminar. Se você estiver doente, né, com alguma virose, alguma coisa, não produza kombucha estando doente, tá? Isso é muito importante, principalmente se você também faz para outras pessoas tomarem. E ter fruteiras e lixos próximos também da onde você está manipulando não é adequado, porque você pode ter contaminação cruzada e também tem a questão de moscas, formigas, que podem trazer alguma contaminação também, além de elas mesmas poderem cair dentro da bebida, né? E sempre você deve retirar anéis, pulseiras, relógios, lavar bem as mãos, lavar até aqui, né? Lavar o seu pulso também.
utilizar as luvas e lembre-se que a luva tem que ser sanitizada com álcool 70. E não adianta colocar a luva e sair abrindo os armários e voltar para a manipulação, tá? Porque daí você já tocou em outra superfície, pegar numa maçaneta de uma porta, você já contaminou a sua luva. Então é bem importante você tomar esse cuidado, colocou a luva, vai manipular, passa álcool 70 e fica manipulando. E de vez em quando passa um álcool 70 se você julgar necessário, que precisou pegar alguma coisa ali para preparar, você passa o álcool 70 para evitar essa contaminação, tá? E higienizar sempre, higienizar é um termo que eu já vou explicar para vocês, mas higienizar sempre todos os seus utensílios, seus equipamentos, sua bancada, tudo que você vai utilizar. Já se organiza para deixar tudo isso pronto, né? Para você não ter que ficar largando, tira a luva, vai pegar uma coisa, então já se organiza nisso. E o que é a higienização que eu falei? A higienização é um processo, na verdade, porque tem alguns termos que a gente acaba confundindo até, mas a higienização ela é um processo que ele engloba você fazer uma limpeza seguida de uma sanitização ou uma desinfecção se for necessário. E o que é uma limpeza? Boa noite, pessoal que tá chegando. Sim, álcool 70 é super amigo. É o meu favorito, com certeza, mas eu já vou falar sobre sanitizantes. Então, a remoção mecânica é ocasionada pela limpeza. O que nós empregamos numa remoção mecânica da limpeza? Água, se for água quente, melhor ainda, porque facilita esse processo de limpeza. Um detergente, um sabão neutro e esponja. Então, você vai por fricção mecânica mesmo, fazer a limpeza, a remoção, você coloca água, sabão ali na tua bancada, teus utensílios, e você faz essa parte mecânica mesmo. E o que ela funciona como? Ela funciona para ajudar a tirar as sujidades orgânicas e inorgânicas que estão ali aderidas, né? A matéria orgânica que está ali aderida, que fica na superfície. Eu vou usar como exemplo uma bancada, tá? Mas vocês entendam isso para utensílios também, tá? Jarras, talheres, outras coisas. Então, você vai lá, você limpa, esfrega, e você também está causando a quebra dos exopolissacarídeos, que eu não sei se vocês lembram da live passada que eu falei sobre isso, que é uma coisa que alguns micro-organismos liberam para formar um biofilme, que é onde eles ficam ali presos, né, ficam células sésseis, que a gente chama, que ficam grudadas nesse biofilme, protegidas por ele. Então, você precisa fazer esse esforço com água quente, o detergente que tem o seu ativo, e ele ajuda a quebrar esse biofilme, desfazer ele, e deixa essas células ali, esses micro-organismos, expostos para que, quando você vier com o seu sanitizante, o sanitizante consiga atingir esses micro-organismos. Porque o biofilme, ele protege muito. Então, se você não faz essa remoção primeiro e só passa o álcool, por exemplo, vai ter interferência. Primeiro, porque o álcool tem interferência com matéria orgânica que possa estar ali em cima. E tendo o biofilme, ele não vai conseguir atingir todas essas bactérias, os fungos que tiverem ali, e muitos deles vão poder contaminar a sua kombucha, tá? Deixa eu ver o que mais. Sempre realizar uma enxágue após a limpeza. Por quê? Vários motivos. Primeiro, que você vai tirar ali, naquela água com sabão vai estar cheio, né, dos micro-organismos que você conseguiu tirar e outras sujidades inorgânicas, poeira, outras coisas. E também você precisa fazer esse enxágue para tirar o residual do detergente, porque senão você vai ter uma contaminação química, né, no teu produto. E vamos falar então o que é a sanitização, que vem depois da limpeza, que inclui, né, o enxágue. Não esqueça do enxágue. A sanitização, ela visa reduzir a quantidade de micro-organismos que estão naquele recipiente, pode ser, como eu falei, a bancada, o seu utensílio, a níveis aceitáveis para a saúde humana, ou seja, que não façam mal para nós, certo? É diferente da desinfecção, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas vamos pensar na sanitização, que é o que nós precisamos normalmente para a kombucha, tá? Então, o que você vai fazer, vai utilizar? Como eu já falei aqui, a eficácia dele está muito relacionada com esse processo de limpeza, justamente por causa da matéria orgânica. Porque muitos sanitizantes têm essa interferência com a matéria orgânica, tá, gente? Não adianta só jogar o álcool lá e passar, não. Tem que limpar e depois sanitizar. E cada sanitizante vai ter ali sua concentração adequada, muitos você vai ter que fazer diluição, tem também o pH, uma temperatura às vezes adequada, ele tem essa questão de ter interferência ou não com matéria orgânica, que mais? E muitos deles vai precisar de enxágue, tá? Como é o caso, por exemplo, do hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, que necessita realmente do enxágue, você não pode deixar o resíduo dele ali, tá?
Outros sanitizantes comumente utilizados: ácido peracético, tem os iodoforos e tem o álcool 70. O álcool 70 é o que eu utilizo, eu acho ele muito prático de utilizar, não necessita de enxágue, só que você tem que ter muito cuidado porque ele é super inflamável. Então tome muito cuidado com isso, tá? Quando você estiver manipulando, onde você guarda o teu álcool 70. Mas ele é excelente para você fazer toda essa higienização. E como eu falei para vocês, um outro termo, que é desinfecção. A desinfecção já é quando você precisa reduzir também bactérias patogênicas, tá? Que eu já vou explicar um pouquinho para frente o que é, mas basicamente são bactérias que podem causar doenças, tá? E também tem a esterilização, que é quando você tem uma eliminação completa de todos os meios de vida que estão ali, inclusive de esporos. Mas isso já fica uma coisa mais para a indústria, para laboratórios, que já é questão de autoclaves e outros equipamentos que conseguem chegar a esse nível. Não é necessário para nós, tá? E vamos falar então dos temidos invasores. Vamos começar pelas bactérias. Primeiro, eu vou separar as bactérias em duas classes para que vocês entendam. Existe a bactéria não patogênica, que é aquela bactéria que não vai nos causar doenças. Ela pode, de repente, se você ingerir uma quantidade grande, ela pode até te dar um desconforto abdominal ou uma diarreia, de repente que você vá ao banheiro 1 ou 2 vezes, né? Mas ela não vai te deixar doente, não vai chegar a te deixar doente. Então, essas são as bactérias não patogênicas. Às vezes elas até estão uma quantidade grande, sendo contaminantes, mas elas não vão fazer mal, não vai chegar a te fazer mal, pode até estragar, dar um gosto ruim na kombucha, mas não que vá trazer doenças para nós. E tem as bactérias patogênicas, que são essas sim, que são agentes de doenças, nos deixam doentes. E dentro das bactérias patogênicas, nós temos 3 tipos de formas que elas podem afetar a nossa saúde. Existe a infecção, que é quando nós ingerimos um micro-organismo, e esse micro-organismo ele vai se multiplicar no nosso corpo, e essa infecção, essa multiplicação dele é que vai causar a doença, que é basicamente o que todo mundo tem quando come alguma coisa estragada, que vai ter diarreia, febre, vômito, indisposição, e acho que a mais comum que todo mundo conhece é a salmonela, né? Tem também a Escherichia coli, que é uma bactéria que temos no intestino naturalmente, e quando acontece contaminação em alimentos com ela, geralmente é por falta de higiene, a pessoa vai no banheiro, não lava direito as mãos e acaba levando a E. coli ali para o alimento, e ela se multiplica e acaba causando essa infecção. Temos também a intoxicação alimentar, que é quando nós ingerimos uma toxina, né, no alimento está a toxina que um micro-organismo produziu. O caso mais claro disso é do Clostridium botulinum, que é a bactéria causadora do botulismo. Então, acho que todo mundo sabe essa questão do palmito, né? Se ele não for feito com boas práticas de fabricação, né? Não tem toda aquela boa prática na hora de produzir, ela pode ficar com esporos do Clostridium ali, e o Clostridium ele justamente precisa de um ambiente em anaerobiose para se desenvolver, ou seja, um ambiente onde não tem oxigênio. E é justamente isso que a gente acaba tendo ali dentro desse frasco de vidro do palmito. Então, ele acaba se desenvolvendo ali, e durante a fermentação dele, ele libera essa toxina. E essa toxina é que causa o botulismo, que muitas vezes é fatal. Então, é uma toxina que é ingerida quando se fala de intoxicação. E temos a toxi-infecção. A toxi-infecção é quando se ingere um micro-organismo, esse micro-organismo vai se multiplicar no seu corpo e ele vai liberar toxinas. Então, é como se fosse a junção das duas coisas. E o caso mais, acho que todo mundo conhece, é o cólera. O cólera é uma toxi-infecção, é causada por esse tipo de micro-organismo. E como que nós podemos identificar as bactérias na nossa kombucha? Eu vou dividir em 2 partes, na scooby e também no líquido. Na scooby, nós podemos falar em má formação, só que a má formação é muito pouco para você poder avaliar, porque normalmente as nossas scoobies acabam crescendo meio feinhas, meio tortas, irregulares, então não é um padrão para você dizer que está contaminado. Então, primeiro você tem que avaliar outras coisas para depois olhar como que está o padrão de crescimento dessa scooby, tá? Então, em cima da scooby, que é na interface scooby-ar, podem crescer sobre a scooby, né? Podem crescer colônias, que é aquelas que eu expliquei para vocês. E como que é uma colônia de bactéria? Porque de fungo a gente está mais acostumado, né? Vendo pão, nas frutas. As de bactérias são um pouco menos comuns de se ver. Então, eu vou tentar explicar para vocês, mais ou menos,
E vocês vão usando a imaginação para ter ideia de como que é, tá? Então, ela pode ter forma circular, irregular, as bordas irregulares, ela pode ser puntiforme, vários pontinhos crescendo juntos, pode ser levemente ondulada, ela pode ser bem achatada como se fosse uma moeda, ou pode ser como se fosse uma gota, ela pode ser convexa como um vidro de relógio, ou um domo, que daí já seria um pouco mais elevada. Ela também pode... A consistência dela, ela pode ser amanteigada, ela pode ser mucosa, ela pode ser pegajosa. Se você cutucar levemente ela com um palito de dente, por exemplo, você percebe essa consistência de uma colônia de bactéria. Ela pode ser quebradiça também, que você toca, ela é quebradiça ou ela é dura, então tem algumas coisas diferentes. E ela não vai ter esse aspecto que é o dos fungos, né, que é de ser peludo, tá? E normalmente ela também não vai ter cor, ela vai ser meio esbranquiçada ou amarelada, um tom creme, alguma coisa assim. A superfície dela, se você olhar meio de lado, ela pode ser rugosa, ela pode ser granular, que parece uns grânulos, pode ser cremosa, que eu falei como parece uma gota, por exemplo, que nem uma gota de leite condensado, muito parecido com algumas, e brilhante. E a densidade dela, ela pode ser, como eu falei, ela pode ser transparente, que você olha, você vê através dela, ou ela pode ser translúcida, que daí você precisa de uma luz incidindo em cima para que você possa ver através dela, ou então ela pode ser opaca, que daí você não consegue enxergar através dela nem com uma incidência de luz, certo? E no líquido, que é o mais importante, eu acho que para observar bactérias, porque não é tão comum crescer colônias de bactérias, tem que estar com uma densidade, né, um crescimento bem grande já de bactérias, normalmente, para aparecer. Então, nós vamos observar mais as bactérias pelo comportamento do nosso líquido, pelo aspecto da nossa F1 ou da nossa F2. Então, normalmente, quando você tem um crescimento de bactérias, de células, elas vão ficar ali em suspensão naquele líquido, então elas não vão estar dissolvidas, elas vão estar em suspensão, elas não vão nem tanto sedimentar, vão estar por ali. Isso causa turbidez, porque tem a incidência da luz e acaba gerando essa turbidez, né, da refração da luz ali dentro do ambiente. Então, você vai ter toda aquela turbidez excessiva, que não é tão comum, a gente mais ou menos já conhece o comportamento da nossa fermentação, então você percebe que está com uma turbidez excessiva. Ela pode estar com um odor estranho, normalmente pode ser um odor que lembra queijo, um odor mais sulfuroso, pode ser de ovo podre, de coisas podres, de alimento podre mesmo. O sabor com certeza também pode alterar. E a cor geralmente não altera tanto, não tem tanta alteração de cor. E uma coisa que acontece muito é aumentar a viscosidade, ou seja, não vai ser aquele líquido, né, fluido, que nem água, que nem o chá. Geralmente você percebe que ele tá mais grosso, né, mais viscoso. Eu já vi casos de pessoas que me mandaram que abriram a torneira da suqueira e saiu, parecia tipo uma coisa gelificada até, sabe? Por causa de contaminação com bactérias. Tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Tá ok? Gente, se vocês ficarem na dúvida se é bactéria ou não, se tá contaminado, a dica que eu dou é sempre espere mais alguns dias, porque quando é uma contaminação, ela vai continuar crescendo e você vai ter essa percepção se é ou não é uma contaminação, certo? E agora eu vou falar dos fungos, que são os mais comuns de acontecerem nas nossas kombuchas, justamente porque eles crescem num pH mais ácido muito mais facilmente do que as bactérias. Então, os fungos, eles são os contaminantes mais comuns e são daquela forma que eu comentei com vocês, igual do pão, das frutas, que a gente vê um bolor, um mofo, que é como a gente costuma falar. Eles são agentes causadores de putrefação, então eles são deteriorantes de alimentos, e a contaminação fúngica é muito comum, como eu falei, por deposição do ar, justamente por causa dos esporos. Algumas espécies de fungos filamentosos, que são esses que geram os bolores, né, que tem esses filamentos do bolor, eles produzem micotoxinas, que são toxinas, como aquelas bactérias que eu falei produzem, só que dos fungos nós chamamos de micotoxinas. E eles são muito, como que eu posso dizer, eles podem trazer severos danos à saúde humana. Tem alguns que são extremamente tóxicos mesmo, tá? Se ingeridos ou até inalados. E tem alguns gêneros de fungos, que algumas espécies dentro desses gêneros são produtoras de micotoxinas. Os mais comuns são o aspergillus, o fusário e o penicillium. Mas assim, esses são os gêneros, tá? Daí tem espécies dentro dos gêneros que em determinadas condições de estresse que vai produzir essas micotoxinas. Então não é uma coisa assim super comum, tá, gente? Produzir essas micotoxinas. Vou dar um exemplo para vocês da aflatoxina, que é produzida, é um Aspergillus flavus, produz essa micotoxina chamada de aflatoxina.
e ela pode ser encontrada em amendoins. Acho que todos vocês já devem ter ouvido essas histórias de amendoins que contêm um fungo que pode causar câncer, essas coisas. E é verdade, porque as micotoxinas, elas são sim carcinogênicas, são teratogênicas, mutagênicas, que mais? Citotóxicas, nefrotóxicas, neurotóxicas, estrogênicas e imunossupressoras. Então, realmente, as micotoxinas, a gente tem que ter um cuidado bem elevado em relação a isso. Lógico, né? Assim que algumas coisas são a dose, né? O veneno é a dose. Então, lógico, às vezes já aconteceu de você comer um pão bolorado e não aconteceu nada. Não é assim também, gente, porque não é que todo fungo vai produzir as micotoxinas. Como eu falei, existem gêneros, dentro desses gêneros, algumas espécies em determinadas condições que vão produzir essas micotoxinas. Então não precisa entrar em pânico, só quero que vocês saibam a importância de você observar e se tiver essa contaminação fúngica, você não ingerir a bebida, porque não tem como a gente saber qual é a espécie que está ali e se ela está produzindo alguma micotoxina, certo? E como que nós fazemos essa identificação, então, da contaminação dos fungos? Esse já é mais fácil, porque é uma coisa que nós já estamos acostumados, né, com colônias de fungos. Então, se você observa ali também, né, como eu falei, igual da bactéria, na superfície ali da tua scooby, na interface scooby-ar, porque ele precisa de oxigênio para crescer, então ele vai crescer colônias. E as colônias dos fungos, normalmente, elas são circulares, às vezes elas têm a borda um pouco irregular, mas elas crescem de uma forma ali que você vê que tem filamentos, que ela é aquele aspecto cotonoso, peludinho, assim, né? E geralmente ela é branca, cinza, preta ou verde, tons de verde. Geralmente são essas cores que crescem. E às vezes, se você olhar, você vê um ponto branco lá, você está na dúvida na Scooby se aquilo é uma contaminação, espera mais uns dias, porque se for, ela vai crescer e você vai conseguir identificar. Então não precisa ter pânico, tá, gente? Agora, uma coisa bem importante que eu quero falar aqui, que eu vejo muitas pessoas falando assim, tá contaminado, lava Scooby e utiliza. Não, não pode fazer isso. Contaminou, tem que descartar, porque pense que a tua Scooby, ela tá encharcada de líquido. Ela, sei lá, é 99% de líquido que tá ali. Então, tem duas coisas que você precisa entender. Primeiro, que vão existir esporos e fungos ou bactérias ali do contaminante que vão estar aderidos na Scooby. E tem outros que vão estar dentro da Scooby, porque a Scooby ela é formada por fibrilas de biocelulose. Então, é como se fosse, sabe, um monte de entrelaçado. Então, muitas vezes, esses esporos, esses micro-organismos vão entrar e vão ficar ali dentro. E depois, vamos supor que seja uma espécie que está produzindo uma micotoxina, que está ali toda naquele líquido. A tua Scooby está encharcada de líquido. Você vai tirar uma Scooby ali de 200, sei lá, 200 gramas, tá com 200 ml praticamente da tua F1 que pode estar com essa micotoxina. Então, e também não adianta você lavar, porque esses micro-organismos que estão aderidos não vão sair. Você vai começar outra cultura, outra fermentação e vai dar a mesma contaminação. Então, infelizmente, se contaminou, vai ter que descartar tudo. Não tem jeito. Vocês já ouviram falar de CAN? Já conhecem sobre CAN? O CAN, ele é uma contaminação também fúngica, só que não é por bolores não é por bolores, mofo. Ele é por leveduras. E ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele não é tóxico, porém ele vai dar um sabor e um cheiro bem desagradável, que pelo que relatam, porque eu nunca tive o contato com o CAN, mas relatam que ele vai de um cheiro entre um fermento de pão até queijo. Então, né, um cheiro bem desagradável e deve ser um sabor muito desagradável também para kombucha. E o aspecto dele, para você reconhecer, é normalmente na Scooby. Ele diz que tem um aspecto assim de um prato de espaguete, fica todo enrugadinho e como se tivesse um pó bege por cima. Isso é CAN. O CAN ele não é tóxico, mas você não vai conseguir tomar essa kombucha porque ela vai ficar ruim. E se você continuar utilizando como starter a Scooby, você vai passar para todas. Então, também tem que descartar. A única coisa, só que eu quero que vocês saibam que o CAN significa o quê? Que as boas práticas não foram tão boas assim. E que talvez a tua acidificação também não tenha sido tão boa. Porque se permitiu essa contaminação externa, poderia ter sido qualquer outra coisa. Então, ele é um indicativo que você precisa melhorar o teu processo, tá? E os nematóides? Vocês já ouviram falar? Sabe o que é um nematóide, gente? Alguém já sabe o que é um nematóide? Então, nematóides são pequenos vermes, mas bem pequenos mesmo. Tem entre 1 a 2 milímetros. Ele é fininho, quase igual um cabelo. E eles têm uma vida livre em ambientes aquáticos. Aquáticos que eu digo é líquido, tá? Não é aquático, é líquido. E eles têm uma preferência, né? O pH ideal para eles é um pH ácido. Então, eles podem se desenvolver sim na kombucha,
tá? E eles se alimentam do que na nossa kombucha? Eles se alimentam das bactérias e das leveduras que estão presentes ali na nossa fermentação. E como que eles vão parar lá? Na verdade, deixa eu dar nome aos bichos primeiro. O nematóide que pode contaminar a kombucha, ele se chama-se Turbatrix A7, também conhecido como o verme do vinagre, porque ele também é presente nas vinagreiras, é muito comum nas vinagreiras ter o Turbatrix A7, depois eles fazem um processo que eles retiram, mas normalmente durante a fermentação eu já ouvi falar que fica lá mesmo com nematóides e depois no processo é retirado, tá? E é pasteurizado. A maioria dos vinagres que a gente compra no mercado são pasteurizados, principalmente os de maçã, que pode ter Turbatrix A7, mas os não pasteurizados podem ter as ovas deles, né, os ovinhos, e pode trazer contaminação. Mas eu já vou explicar um pouco essa parte do vinagre. Primeiro eu quero falar quem é o vetor do Turbatrix A7. Então, o Turbatrix A7 é um nematóide que é um pequeno verme. E o principal vetor dele, que carrega naturalmente no seu organismo ele, é uma mosca chamada Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha da banana mesmo, sabe? E muitas pessoas se confundem, eu já vi falando que o nematóide que está ali na kombucha é uma larva que vai virar a mosca, mas não é, gente, tá? Esse verme, esse nematóide, ele parasita essa mosca. Então, a mosca é a hospedeira natural dele. Então, ela acaba derrubando as ovas dele, acho que com as fezes dela, mas ela não vai virar uma mosca, tá? O nematóide vai estar ali, é outra coisa, é um verme que parasita a mosca. E deixa eu ver o que mais fala dele aqui. Então, como que ocorre a contaminação com Turbatrix A7? Pode ocorrer de duas formas. A principal que pode acontecer é pelo vetor mesmo, que é a mosca, ou então muitas pessoas utilizam o vinagre de maçã como starter, para começar às vezes, ou para acidificar um pouco mais a sua F1, ou até utilizam o vinagre para fazer sanitização. Só que o vinagre, se ele não for pasteurizado, o vinagre de maçã, ele pode conter, sim, e carrear essa contaminação de nematóides para a tua kombucha, tá? E outra coisa, gente, o vinagre ele não é um sanitizante. Não adianta você utilizar o vinagre como sanitizante, porque não vai funcionar. O vinagre, a única coisa que ele faz é acidificar o pH e, às vezes, enquanto ele está no líquido, tá? Enquanto ele está no líquido, ele vai acidificar o pH e vai fazer com que não haja um crescimento tão elevado de alguns micro-organismos. Só que quando você passa para fazer higienização ali, ele não vai fazer diferença. Então, utiliza álcool 70 para fazer a sanitização, que é a melhor coisa, tá? Ou ácido peracético, quem quiser também. E se vocês quiserem, não sei se é interessante para vocês, a gente pode fazer uma live futuramente só falando dessa parte de sanitizantes e como fazer a higienização e todas, sabe? Falando de todos os sanitizantes e como que utiliza. Não sei se é interessante para vocês isso. Me falem aí se vocês acharem que é interessante. Mas a gente pode marcar uma live com esse tema, tá bom? E como que a gente identifica, então, a presença dos nematóides na nossa fermentação? Então, primeiro falando da F1. Você pode colocar... só responder aqui. Como saber se o vinagre é pasteurizado? Os orgânicos... Normalmente vai estar falando no rótulo se ele é pasteurizado ou não, tá? Eu não sei te dizer se os orgânicos são ou não pasteurizados. É uma boa pergunta até. Não sei te dizer. Teria que olhar realmente no rótulo. Então, gente, para identificar deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês. Coloque as perguntas que, se vocês ficarem com muitas dúvidas, coloque ali nessa interrogação, porque eu não consigo, às vezes, acompanhar aqui o que vocês estão falando, mas daí, terminando aqui o assunto, eu vou olhar as perguntas de vocês, tá bom? Então, para identificar esses nematóides, você pode pegar ou ir contra uma luz de uma janela, ou pegar até a lanterna do teu celular e colocar contra o vidro, né? O vidro tá aqui, você coloca o celular aqui, para que a luz atravesse o vidro e você fique observando. Se tiver contaminação, geralmente é bem visível, porque ele fica um monte de pequenas larvas, mas muito pequenininhas mesmo, a gente tem que prestar atenção ali. Elas ficam ali se movimentando, e você vai perceber elas ali em atividade. Segundo fator que você pode observar é uma fermentação que não vai para frente, uma F1 que não forma Scooby direito, a fermentação não vai para frente. Por quê? Porque ela atacou os nematóides, eles se alimentam justamente das nossas bactérias e das leveduras que estão ali. Então, realmente vai ficar uma F1 fraca, ele vai enfraquecendo a cultura. E segundo que os metabólitos que são excretados por eles, no metabolismo deles, dão um sabor e odor muito desagradável à kombucha. Então, você percebe nisso também. E um outro fator também que pode ser observado é que quando você leva para F2,
ele tem uma hipercarbonatação, mas por causa da atividade dos nematóides, não é por causa da atividade da kombucha, tá? Eles acabam gerando ali os metabólitos deles, gases, não sei bem como funciona, mas acabam liberando e tendo uma hipercarbonatação dessa tua F2. Então, são esses fatores que vocês podem observar para tentar identificar os nematóides. E sempre cuidar com frutas próximo, como eu falei, porque a mosca é o vetor. Formigas. Até coloquei formigas aqui porque eu tenho recebido bastante pessoas me perguntando: entrou formiga, dá pra lavar? Descarto? O que eu faço? Tem que descartar, não tem jeito. As formigas, elas andam por lixo, andam por todas as partes que são sujas e trazem ali nas patinhas vários micro-organismos que podem contaminar a tua kombucha, então não é interessante. Até eu vi algumas pessoas que me mandaram foto, achei super criativo, que colocaram uma forma de bolo com água e a suqueira no meio, né? Fazendo como se fosse um lago, protegendo ali a suqueira para as formigas não poderem chegar lá. Eu achei bem legal. E outra coisa que eu vou falar para vocês, que as pessoas pensam que é contaminação, mas não é contaminação, e eu dei um nome para essa coisa, porque é o que me parece, não sei se vocês vão concordar, eu chamo de sargaço da kombucha. Eu não sei se vocês sabem o que é um sargaço, mas aqui no litoral do Paraná, em Pontal do Paraná, se tiver gente que é do Paraná aqui, já foi para Pontal do Paraná, sabe do que eu tô falando, porque quando você entra lá no mar, aquilo começa a enrolar na tua perna, é um desespero, e você sai e tá com toda aquela alga enrolada nas pernas. Então eu chamo de sargaço da kombucha porque ela me lembra muito um sargaço. E o que que é? Ela é formada por... Vamos supor que você preparou o teu chá e você usou uma peneira e passou aquele pó do chá, né? Porque às vezes você vê que fica aquele pó. E daí você preparou a tua F1, tudo, e no dia seguinte você foi olhar e tava lá a tua Scooby, né? Bonita, e de repente tem parece uma alga escura, verde escura, às vezes até marrom pendurada, assim, enorme, né? Parece um monstro que surgiu ali na tua kombucha da noite pro dia. Isso daí eu apelidei de sargaço da kombucha e ela é composta do quê? São esses resíduos de pó do chá que acabam funcionando como um floculante, eles ajudam a agregar. Então vamos supor assim, o pó grudado com levedura, com fibrilas que iriam formar ali a Scooby, ou pedacinhos da Scooby mesmo, nova que está se formando, e eles formam aquela coisa toda enorme que acaba, por densidade, ela flutua, acaba grudando lá na Scooby e fica aquela coisa pendurada. Então, quando você for fazer a tua troca, você pode tirar com uma pinça, um pegador, jogar fora essa parte. E para evitar a formação disso, eu aconselho utilizar, ou você utiliza uns saquinhos de voal, preferencialmente duplos ou triplos, porque só um não adianta, sai bastante pó. Ou você pode fazer até, tem lá no meu feed, eu explico essa técnica que eu faço, até as pessoas sempre me perguntam: nossa, como que a tua kombucha é tão límpida, né? Porque eu faço essa técnica, gente. Eu gosto de fazer com um filtro de papel, aquele de coar café. Então eu pego aquele maior, eu acho que é o 103, né? O maior, e eu coloco ali a minha erva. Só que você tem que observar que você não pode encher demais, porque senão você pode criar, na hora que vai fazer a tua infusão, uma zona de saturação que a água não vai conseguir extrair muito bem dali. Então eu coloco no máximo até 12, 14 gramas de chá por filtro número 103. Aí eu amarro bem na pontinha dele para sobrar um espaço, porque a erva, tem que lembrar que quando a erva molhar, ela vai estufar, então você tem que deixar esse espaço ali dentro. Aí bem na pontinha dele eu amarro com barbante, e daí eu utilizo assim, tá? Então, às vezes eu coloco 2 saquinhos ou 3 e faço essa infusão dessa forma, fica totalmente límpido, não vai ficar com nenhum resíduo de pó, e daí você não vai ter esse tipo de problema e também vai ter, no final, uma kombucha mais límpida. Alguém falou que parecia um morcego, achei muito criativo. Então, acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. E só reforçando, o que fazer se contaminar? Contaminou, a gente já sabe, joga tudo fora. E eu ainda acrescento mais. Além de jogar tudo fora, chorar, claro, com certeza. Mas além de tudo isso, gente, vocês têm que fazer o processo da limpeza, mais a desinfecção. Aí já não é a sanitização. Observe que eu troquei a palavra aqui. Porque a desinfecção, ela quer eliminar justamente aqueles micro-organismos que podem ser patogênicos, né? Vamos colocar que eles são patogênicos que entraram ali na nossa kombucha e contaminaram. Então, como que você vai fazer a desinfecção? Porque a desinfecção é um processo mais bruto, vamos dizer assim, é mais concentrado, né? Vai te dar uma garantia melhor
de que você tirou os micro-organismos e esporos que pode estar ali. Então, vou supor que é a tua suqueira, certo? Você vai jogar fora, no ralo mesmo, aquela kombucha contaminada, e daí você vai fazer a tua limpeza, preferencialmente nesse você faça com água quente, mas não é água fervendo, é uma água quente que você possa pôr a mão, sei lá, 60, 50 graus, só para ajudar a quebrar esse possível biofilme que possa ter ali e a remover essa parte orgânica. E vai fazer a tua limpeza com detergente, esponja, vai enxaguar e daí você vai preparar uma solução de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, numa proporção de 1:10. O que é essa proporção? Você vai ter uma parte de água sanitária para 9 partes iguais de água, tá? Então, se é um copo de água sanitária, vão ser 9 copos de água. Você vai preparar isso, essa solução, e vai colocar até a boca do teu recipiente e vai deixar ali parado agindo por pelo menos meia hora. Depois disso, você vai descartar isso, pode até lavar de volta se quiser ou não precisa, mas você tem que lembrar sempre de enxaguar muito bem, para não ficar resíduos da água sanitária ali, porque você está colocando uma concentração forte. E se ficar resíduos, ela vai atrapalhar a tua próxima fermentação, né, matando quem não deveria matar, que é a tua cultura. Então, sempre prestar atenção nisso, tá, gente? E olha, não precisa ter medo depois de falar tantas contaminações e micotoxinas, eu sei que assusta um pouco, mas gente, a kombucha, ela é um alimento seguro. A FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, já testou que a kombucha é segura. Se você seguir as boas práticas de fabricação em casa e cuidar com essa questão da acidificação, né? Quem não tem o pH-metro, é bem importante você desenvolver essa questão do paladar sensorial. Eu até tenho uma aula salva no meu IGTV que eu faço um teste utilizando algumas coisas que você tem em casa, como água, açúcar, teu chá e vinagre, para que você possa testar o teu paladar e mais ou menos saber que pH que está. Então, é bem importante isso para que você tenha essa acidificação correta. E lógico, não vai se apavorar por um monte de start e já começar a tua fermentação lá com pH super baixo, vai ficar super acidificado, no final você vai ficar me xingando aqui, não é isso, tá, gente? É só para vocês tomarem esse cuidado, principalmente agora no inverno, que é mais fácil de contaminar porque a fermentação é mais lenta. Então, sempre tenham atento a esses critérios e sempre se desconfiar que tem uma fermentação, aguarda um pouco, deixa ela crescer mais um pouquinho e você vai saber se está contaminado ou não, tá bom? Eu vou dar uma olhada agora nas perguntas de vocês, vamos ver. O Jorge, este aglomerado de levedura, sargaço, prejudica a F1? Não, Jorge, não prejudica, tá? Não prejudica em nada, porque faz parte ali da tua microbiota, então, na verdade, é só um floculado, um aglomerado que se formou ali, mas não prejudica não, tá? É só uma questão visual que você tá olhando ali, às vezes incomoda, assusta um pouco, mas não tem problema. Elaine, nesse frio podemos aumentar o chá de rank de 10 para 20? Pode sim, só que atente-se ao teu paladar, porque se o teu chá de rank tiver muito ácido, talvez 20 seja muito, talvez 15. Então vai colocando, coloca os teus 10 habitual, se você não costuma usar o pH-metro, né? Coloca os teus 10% e vai provando, vai colocando mais um pouquinho. Mas é interessante, sabe? É interessante sim, no inverno aumentar a questão do starter, para quem não tem o pH-metro, para acompanhar certinho o pH que está começando, justamente para evitar essa contaminação por ser uma fermentação mais lenta. O Jorge aqui também, na saborização F2 com especiarias, canelas, anis, folhas, como evitar contaminação? Tem de ferver? Olha, Jorge, eu vou ser bem sincera com você. Eu já utilizei essas especiarias in natura na kombucha, fiz tipo extrato ácido e não tive problemas. Aí depende muito da origem que você está comprando. O a granel é mais complicado porque fica muito tempo exposto, então talvez esses que já vêm industrializados, fechados no saquinho, é mais seguro, né? Mas você pode fazer para a questão de especiarias duras, que nem ali que você colocou, né? Canela, anis, você pode fazer uma decocção, que daí você ferve ele por uns 10 minutos, porque daí, quando é duro assim, você precisa ter um tempo maior fervendo para você conseguir extrair melhor os sabores, os compostos. Agora, quando é folha, daí você faz só uma infusão, que nem você prepara o teu chá verde, né, com água quente, porque as folhas daí ele já vai soltar mais facilmente, e se passar, você cozinhar, ele pode até degradar e alterar o sabor, não ficar tão agradável na questão de folhas, flores, as partes mais moles das plantas, você faz uma infusão. Creuza, você tem fotos do Scooby contaminado? Creuza,
Lá no meu IGTV e também lá, deixa eu até aproveitar para falar do YouTube para vocês, que eu tô com um canal do YouTube novo. Se vocês quiserem acessar no link da minha bio, clicando lá, tem um botãozinho com o endereço que vai lá. Se vocês quiserem seguir, eu agradeço e indicarem para outras pessoas, porque tem muitas pessoas que não têm Instagram, né? Às vezes algumas pessoas não têm o hábito, não sabem mexer no Instagram, e pro YouTube é mais fácil. Então, se puderem, eu agradeço. E tanto lá no YouTube, Creuza, como aqui no IGTV, tem um vídeo meu que é só sobre contaminação, e daí ali eu consegui colocar, porque aqui é difícil, né? Eu não tenho como colocar, mas ali eu coloquei várias fotos de contaminações, do Turbatrix A7, coloquei do sargaço, coloquei de tudo isso, eu coloquei as fotos lá. Então, se quiser dar uma olhadinha nessa aula, ela acho que é curtinha, acho que é uns 15, 20 minutos. Vai ter muita coisa que eu falei aqui, mas vai ter as fotos junto. E tem também um teste que eu fiz. Eu contaminei propositalmente 3 frascos de palmito mesmo, assim, eu preparei ali F1 e contaminei os 3 com algumas coisas que eu conhecia e outras que não. Acho que eu coloquei um penicillium acho que Roquefort, se eu não me engano, que é do queijo, eu coloquei numa. E nas outras eu raspei, tipo, contaminação de laranja, de cebola, aquele pó que forma em cima, né, aquele pó preto da cebola, e aquele verde da laranja, e fiz as contaminações e deixei crescer, só para poder mostrar como que fica. Então tá bem interessante se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tá bom? Quem cultiva kefir, queijo, pão, qual o risco de introduzir colônias pelo ar? Esses já são mais tranquilos, assim. O kefir ele é mais parecido com a kombucha, eu não entendo tanto do kefir. Não sei se é o kefir de leite de água que você está falando, mas o queijo, o pão não tem tanto risco assim, não. Eu faço pão de fermentação natural, é bem tranquilo, tá? É mais essas fermentações mais lentas, porque assim, o kefir ele é menos problemático porque a fermentação dele é muito rápida, né? Ele ocorre muito mais rapidamente do que a kombucha. A kombucha, por ser essa fermentação mais lenta, ela é mais suscetível a ter essa contaminação. Então, eu acredito que esses aí você pode ficar mais tranquilo. Contaminação que resulta em cheiro... Ih, tem várias. Cheiro desagradável pode ser fungo, pode ser bactérias, pode ser o nematóide mesmo. Tem várias que podem ocasionar cheiro desagradável. Até essas que eu fiz, que eu falei que eu contaminei propositalmente, ficou um cheiro horrível, horrível mesmo. Parecia um cheiro de gorgonzola, né? Lógico, um deles era com penicillium, né? Mas mesmo os outros ficou um cheiro muito desagradável. Você percebe claramente que está contaminado. Nesse frio, até quantos dias pode fazer a colheita sem virar vinagre? Esse é bem relativo, Elaine, porque vai muito também do paladar e da quantidade que você colocou de starter. Então, você tem que observar mesmo com o teu paladar, até porque uma pessoa varia muito, né? Por exemplo, algumas gostam de uma bebida mais ácida, outras gostam menos ácida. Então, isso é meio questão... É difícil te falar quantos dias, porque isso é muito critério pessoal e tem muitas outras variáveis. A quantidade que você usou de starter, o pH que estava teu starter, a temperatura que está fazendo na tua cidade. É bem variável mesmo. Esse eu não consigo te dizer dias certinhos, tá? Com tantas bactérias, leveduras, esporos no ar, o risco de colônias estrangeiras na kombucha é grande? Não, não é grande. Não é grande porque, como eu falei, a kombucha ela tem um potencial antimicrobiano muito efetivo, sabe? Justamente por causa do pH dela. Os próprios compostos do chá verde também têm uma certa ação antimicrobiana. Então, não é um risco alto não, tá? É mais assim, eu falo nessas coisas bem pequenas, porque eu trabalhei muitos anos com microbiologia, então eu enxergo muito o micro, né? Pro macro. Então, assim, eu sempre falo para vocês entenderem como a importância que um micro-organismo num ambiente que você não tenha o controle, por exemplo, não esteja com o pH adequado, ele pode sim fazer estrago. Mas se você tem as boas práticas e mantém o pH adequado da tua fermentação, é muito difícil acontecer esse tipo de coisa, tá? É bem difícil mesmo. O que ocorre mesmo é a variação da própria cultura, tá? Que daí nós já entramos numa questão de variação genética da própria cultura. Isso eu falei um pouquinho, acho que na live anterior. Então, daí já entra num outro quesito de ter uma certa alteração, mas aí é dentro da própria cultura. E eu acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma pergunta nova aqui? Tem. Posso fazer fermentação natural de kombucha para pão e quanto tempo tenho que deixar para se tornar um? Kombucha Tikalu. Eu faço o levain, né? O levain de kombucha eu fiz e eu faço pão com ele. Inclusive também lá no meu IGTV tem um videozinho que eu explico como fazer esse levain,
como você obter o Levane Kombucha e a receitinha do pão. É meio complicado para explicar agora, de repente a gente pode fazer uma live sobre isso, né? De repente ter uma live mostrando uma prática aí para vocês de como que funciona fazer o pão, que fica uma delícia, muito gostoso mesmo, vale muito a pena. Mas tá lá no meu IGTV, tem esse vídeo é bem curtinho e ele explica o passo a passo como você fazer para obter esse levanda a partir da kombucha e depois como você fazer o pão, tá? Como que aparece visualmente a contaminação por saliva? Esse não é bem assim, porque assim, ó, a contaminação por saliva, provavelmente você vai ter uma contaminação por bactéria, tá? E às vezes é uma coisa tão pequena que ela não vai se desenvolver. Eu falo assim em questões de boas práticas porque a gente pensa assim que normalmente a gente não vai, somente nós ingerimos essa bebida, né? Nós vamos ofertar para outras pessoas, muitos vendem essa bebida, então é mais essa importância. Agora, se você estiver doente e for questão de saliva, daí nós já podemos entrar num outro quesito que pode sim haver uma contaminação. Mas aí eu até nem saberia explicar muito bem, porque não é muito a minha área, assim, essa questão viral, né? Mas por bactérias eu não sei se é tão fácil, assim, mas eu acho que a saliva seria viral mesmo, tá bom? Eu acho que é isso, né? As dúvidas de vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, eu vou deixar ela salva lá por um tempo, né, para quem não pôde assistir. Se tiver alguma outra dúvida posteriormente, vocês podem me mandar no direct, tá? Não tem problema nenhum, podem mandar fotos, às vezes o pessoal manda, até gosta de ver, porque são coisas diferentes. E tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar antes de encerrar a live? Pode perguntar até nos comentários, que agora eu tô conseguindo ler vocês, acompanhar vocês. Elaine, obrigada. Jorge, obrigada a vocês pela presença. Para mim é muito gostoso esse momento estar podendo compartilhar esse conhecimento, né? Porque às vezes a gente fica tão, ainda mais nessa época de pandemia, né? Que a gente fica tão isolado e fica tão retido as coisas com a gente. E é tão bom poder compartilhar, passar para os outros, né? Eu já tive nesse caminho também mais inicial da kombucha, não que eu não esteja aprendendo, porque todo dia é um aprendizado novo. Eu também gosto de fazer cursos, me atualizar, ler artigos, ler livros. Então, estou sempre em crescimento constante, que eu acho que isso que é importante a gente ter consciência, que a kombucha não é assim, eu aprendi a fazer, eu sei fermentar, acabou. É que nem acho que quem faz cerveja, quem faz vinho, quem faz qualquer outra arte, até o pão mesmo, né? Você precisa sempre, se você quer crescer nisso, né? E é uma arte, é uma terapia, né? Não sei se vocês concordam, mas para mim é uma terapia fazer a kombucha. Então, é sempre importante a gente estar adquirindo conhecimentos novos, né? Kombucha de Calu, que bom que você gostou, espero você mais vezes aqui. Então, gente, eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês sobre contaminação. Eu vou ver, acho que a próxima live eu vou trazer uma convidada muito bacana. Depois eu vou postar lá para vocês, tá? Esther, a Teca, que ela faz a parte de receitas com a Scooby. Tem cada coisa maravilhosa lá, tanto pra pele como pra comer. É um negócio fantástico. Eu tô bem louca pra ver as coisas que ela faz, porque eu até hoje só comi a Scooby fazendo ceviche. Então, não tive muita criatividade pra fazer outras receitas. Então, eu quero aproveitar e aprender. E daí, eu vou aproveitar para introduzir também nessa próxima live, explicando pra vocês um pouco como que ocorre a fermentação, né? E como que é produzida essa biocelulose pelos micro-organismos. Porque, além da gente tomar a kombucha, a gente tem que entender o que acontece ali, porque é muito interessante, é um universo todo que se cria ali, né? Se você parar para pensar, né, como aquilo surge do nada, que não é do nada, e é muito interessante. Ó, a Coaticalu conhece a Teca, né? E ela tem uma energia ótima, vocês vão adorar ela. Então, eu aguardo vocês quinta-feira, no mesmo horário, tá, gente? 20 horas. Eu agradeço a presença de todos vocês e o que precisarem, podem me mandar, tá bom? Então, se cuidem e até quinta-feira. Beijos pra vocês, gente. Boa noite, pessoal. Tchau!